Hoje é domingo, dia 18 de julho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Cansados e Exaustos. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1, que diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha a Joabe, com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Uma pergunta importante para iniciarmos o nosso estudo dessa semana é: se Davi estava em guerra contra os amonitas? Daqui a pouco eu vou falar para você a razão pela qual ele entrou em guerra contra os amonitas. É importante entendermos o contexto do que está acontecendo aqui. Por que é que Davi não estava com o seu exército? O nosso guia de estudos menciona que Davi provavelmente deveria estar lá na frente de guerra, e ele não estava. Por quê? O que o levou até lá? Nós precisamos entender o todo. A primeira coisa que eu preciso dizer aqui para você é que o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, nem tudo está ou foi construído dentro do livro de forma cronológica. Por exemplo, há um texto que vai nos explicar exatamente isso, que é depois desse texto, estou falando do capítulo 21, a partir do versículo 15, que está explicando as guerras que Davi fez contra os filisteus. Quando acontece essa batalha contra os amonitas, Davi já tinha vencido os filisteus e os tinha subjugado. Portanto, esse texto aqui, de 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15, está se referindo a alguma coisa que tinha acontecido antes, portanto, desse episódio da guerra contra os amonitas. Só para você poder entender a razão pela qual ele não estava nessa batalha, tá ok? O versículo 15 vai dizer: houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados lutavam contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da sua lança pesava 3,6 kg. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então, os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Veja, o que está acontecendo aqui? Quando Davi ainda estava num processo de luta, a luta contra os filisteus, principalmente, que eram um dos principais inimigos de Israel, só lembrando que foram os filisteus que haviam matado o rei anterior de Davi, que mataram Saul, Jonatas, bem como dizimaram basicamente todo o exército de Israel. Nesse contexto, há um período de transição. O Davi acaba se tornando o rei apenas da tribo de Judá, ok? Mais ao sul. As outras tribos ainda permanecem leais à família de Saul. E Davi, ele vai ter uma série de batalhas. Pouco tempo depois, ele acaba assumindo o país como um todo, ok? E a partir daí começam as batalhas dele contra os filisteus até que ele os derrota totalmente. Numa dessas batalhas, não sabemos exatamente quando, mas sabemos que não foi a batalha derradeira. Houve uma batalha onde um dos defendentes de Rafa, ou seja, dos Refaíns, que era um grupo de gigantes que haviam sido enfrentados por Caleb quando a terra de Canaã foi conquistada, mas aqueles que não foram derrotados pelo Caleb desceram para o litoral e foram viver entre os filisteus. Entre eles você vai encontrar o Golias e agora esse indivíduo Isbi-Benob, cuja ponta da lança pesava mais de 3 quilos, somente a ponta da lança. Esse camarada toma a decisão de matar Davi. Ele vai para cima de Davi, quase consegue isso. Então, o Abisai, que era irmão do Joabe, que era o general do exército, salva Davi dessa situação. E quando os soldados sabem disso, eles dizem: olha, você é muito importante para a gente, nós não podemos perder mais você.
E o que está acontecendo aqui é que provavelmente o Davi ele estava já mais velho. Os seus reflexos em batalha já não eram mais os mesmos de anteriormente. E Davi percebeu que ele realmente não poderia ir. E nesse processo é que surge uma situação. Aí a gente pode voltar agora, não mais para o capítulo 10, para o capítulo 11, onde apareceu a história que a gente leu logo no começo, mas temos que voltar para o capítulo 10 de 2 Samuel, que vai dizer assim, ó, algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou, serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. O que aconteceu aqui nessa situação? Só para você poder entender. Eu vou pegar aqui esses personagens e vou dissecar para você aqui o capítulo 10. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele pegou seu pai e a sua mãe e levou para a terra dos Amonitas, e Naás era um grande amigo de Davi, que era o rei dos Amonitas, e cuidou do pai e da mãe de Davi enquanto ele estava no processo de perseguição. Quando o Naás morre e o seu filho Hanum assume o lugar no trono, o Davi envia mensageiros para poder dizer para ele, olha, eu quero que você entenda que o seu pai foi um grande amigo e você tem um amigo em Davi, porque eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o seu pai. O grande problema é que Davi estava num momento de expansão territorial. Sem sombra de dúvida, naquela região onde ficava, naquela região do Médio Oriente, o Israel era, sem sombra de dúvida, a maior potência militar daquele tempo. Os conselheiros de Hanum disseram, Davi está com segundas intenções em relação a você. Se você não ficar esperto, ele vai tomar o país. E começa agora um processo em que esses mensageiros que o Davi enviou, que eram pessoas, conselheiros do Davi, eles foram completamente vandalizados, expostos, brutalizados e envergonhados pelo pessoal do Hanum, que rapou metade da sua barba e cortou a roupa deles pela metade, mandando-os seminus de volta para o seu país. Eles chegaram até Jericó e enviaram mensageiros para Davi. Davi ficou enlouquecido com isso e disse, nós vamos agora atacar, eu não ia fazer isso, mas nós vamos atacar os amonitas. Ele chama Joabe e Joabe vai com o seu exército para lá. Joabe vai com o seu exército, os amonitas são vencidos e sobra uma última fronteira, que era uma cidade murada, a cidade de Rafa, entre os amonitas, aonde os amonitas estão fechados. Começa um cerco de guerra. E nesse tempo, enquanto tudo isso está acontecendo, Davi está à distância. Quem está dirigindo o exército é Joabe. Joabe ele está muito bem alicerçado. 1ª e 2ª Samuel vão mostrar que sempre que Davi via um indivíduo valente, um indivíduo que tinha grande potencial, ele trazia para o seu exército. E ele tinha um grupo de valentes. Entre eles, havia um indivíduo chamado Urias. A gente mencionou um pouco sobre isso ontem. E aí vai acontecer todo o processo. Portanto, Davi não está nessa guerra com os amonitas, por quê? Porque ele quase havia sido assassinado pelos filisteus, e então o seu próprio exército disse, o senhor pode até comandar o exército, mas nós não queremos que o senhor venha mais para a batalha, porque nós não queremos perder o senhor é muito importante para a gente, para o país. E a partir desse momento, Davi já não vai mais para a batalha. Então, o que tem que ficar claro para a gente o capítulo 11 não é uma exceção à regra. O capítulo 11 não é assim, nessa batalha o Davi resolveu não ir. Não, já fazia um tempo que ele não estava indo para a batalha. E provavelmente ele estava aqui agora num momento de adaptação à sua nova realidade. Ele era um homem de guerra, ele era um indivíduo que dirigia seus exércitos, ele era muito bom nisso, ele era um guerreiro. E agora, diante dessa situação, ele está tendo que se acostumar a uma nova realidade, onde ele vai ter que lidar com as burocracias do palácio. Ele está governando o país, tem muita coisa para ele poder fazer, mas ele agora está no palácio. Provavelmente, alguns comentaristas bíblicos vão dizer que provavelmente isso gerou uma grande inquietação no Davi. Ele é um homem de guerra, então para e pensa, o seu exército está lá na linha de frente. Ele não está junto com eles. Por mais que
O tempo todo está indo o mensageiro de Davi para lá, para Amon, e vem mensageiro do Joabe para ele, trazendo informações, notícias. Ele não está tendo notícias em tempo real. Batalhas estão acontecendo. E isso está gerando nele, provavelmente, um sentimento de ansiedade, um sentimento de inquietação. Ele sempre foi um camarada que foi capaz de confiar em Deus em situações muito mais complexas. Ora, o gigante filisteu estava lá diante do povo, e ele confiou em Deus, e foi em nome do Senhor, e venceu o Golias. Houve momentos em que ele ficou completamente cercado por Saul e seu exército, e ele confiou em Deus o tempo todo, e Deus sempre esteve com ele. Davi era bom na arte da guerra, mas ele tinha dificuldade de viver a realidade palaciana. Enquanto ele está ansioso, enquanto ele está inquieto, algumas coisas começam a acontecer. Ele, assim como todos nós, possuímos fraquezas. Fraquezas, deficiências de caráter, todos nós temos. Aquele que é mais maduro é capaz de compreender melhor quais são suas fraquezas. Dizem que o indício de que o indivíduo está amadurecendo é quando ele se conhece. Davi conhecia as suas fraquezas, mas ele não se cuidou muito nesse dia. E enquanto o seu exército estava em batalha, ele estava em Jerusalém, aí entra todo o processo que a gente já contou ontem que acabou acontecendo. Ele viu Betseba, esposa de Urias, tomando banho. Ele desejou essa mulher, chamou um servo e perguntou, quem é? O servo disse, é a mulher do Urias. Ainda assim, ele manda trazer a mulher, ele tem um caso amoroso com ela, ela engravida, e tudo isso está acontecendo enquanto a batalha está acontecendo lá em Rafa. Urias nem desconfia do que está acontecendo. Ele traz Urias, tenta fazer com que Urias vá e tenha relações com a sua esposa para justificar a gravidez. Urias, ele responde para Davi, a arca do Senhor está lá no campo de guerra, no meio de uma tenda. Meus homens, os homens que eu dirijo, como oficial do exército, eles estão lá também expostos à guerra. Como eu poderia me sentar para comer, beber, festejar, ir para minha casa, ter relações com a minha mulher, quando tudo está acontecendo? Não seria bom. Davi insiste, Davi chega até mesmo a embebedar Urias, mas nem assim Urias vai para sua casa. Então Davi toma a decisão de usar o controle remoto para poder matar o Urias. Ele manda uma carta pelo próprio Urias para o Joabe, e o Joabe vai colocar Urias na linha de frente. Não vai morrer apenas o Urias. São 30 e poucos soldados que são mortos em combate para esconder o pecado do Davi. E tudo isso aconteceu por quê? Porque o Davi estava inquieto. O Davi, ele não estava descansando no Senhor. A inquietação pode agir ou pode se manifestar até mesmo na vida de pessoas boas, de pessoas tementes a Deus, de homens que, como Davi, se você olha, o livro dos Salmos foi composto maioritariamente por ele. Um homem segundo o coração de Deus. O indivíduo que compôs músicas, o indivíduo que compôs salmos, o indivíduo que tinha um coração voltado para Deus. Ainda assim, num momento de inquietação, de mudança, ele não se cuidou. Ele não continuou descansando em Deus. E acabou sendo atacado pela tentação e foi vencido por ela. Se é uma coisa que precisamos compreender é que temos que ter um autoconhecimento, e principalmente nos momentos em que nós estamos nos adaptando a uma nova realidade, nos momentos em que estamos mais agitados, em que estamos mais preocupados e ansiosos, pode ter a certeza, esses serão os momentos em que o inimigo vai nos atacar com muito mais força com suas tentações. E é nessas horas que temos que aprender a descansar no Senhor e a nos manter ligados a Ele. Eu queria orar para que Deus nos ajudasse a viver uma situação de descanso em Deus, em todas as circunstâncias, e aprender com a história do Davi. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos mostra a história de homens como Davi, um homem segundo o seu coração, mas que ainda assim, num momento de transição, num momento de mudança, tentando se adaptar a uma nova realidade, permitiu que o estresse, permitiu que a insegurança e, ao mesmo tempo, a expectativa das coisas que estavam para poder acontecer dentro do seu país, gerassem nele a inquietação. E por conta disso ele cedeu à tentação. Ajuda-nos a aprender com a história dele e a tomar melhores decisões. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.
eu estudo a lição. E você?